Olá, como acabar com a economia de um país? O que é a economia? A economia é o conjunto da produção, né? A economia, se você produz 51% e consome 49%, você já fez economia. Então, economia é aquilo que você constrói, que você produz em um país, por exemplo, que as empresas produzem, é o conjunto de todas as riquezas existentes em um país. O conjunto da produção daquilo que foi produzido em um país é a economia, é o mercado em si. Então, como acabar com a economia? Como destruir a economia? Como destruir a capacidade da economia de um país de continuar, né, em manutenção, de continuar existindo? Por quê? Porque talvez você queira destruir a economia para implantar um regime, por exemplo, o regime comunista. O regime comunista, ele quer abolir a propriedade privada, ele quer abolir o mercado, ele quer abolir a economia de um país para que tudo seja controlado pelo governo. É assim que se instala o comunismo. Então, vou dar algumas dicas aqui como destruir a economia de um país, caso você queira implantar o comunismo no seu país. Primeiro, você pega o dinheiro do governo e não investe muito no nosso país, né? No seu país, no caso. Você tem que emprestar dinheiro para outro país, como por exemplo, se for aqui do Brasil, você tem que emprestar o dinheiro para a Argentina, para a Venezuela, para outro país, porque se você investir esse dinheiro em infraestrutura, por exemplo, construir pontes aqui no nosso país, você vai facilitar a produção aqui no nosso país, porque se você construir uma ponte que liga um estado a outro aqui no nosso país, um lugar onde as estradas atravessam um rio, por exemplo, e as pessoas atravessam de balsa e elas esperam ali 2, 3 horas, paga 200, 300 reais para atravessar uma carga, essa carga vai chegar um pouco mais cara no seu destino final. Se você constrói uma ponte, vai facilitar os negócios, vai, a economia vai se fortalecer um pouco mais com isso. Então, não invista dinheiro em construção no nosso país, infraestruturando o nosso país, mas empreste para outro país, principalmente um país caloteiro. E já que você vai destruir a economia, você tem que estar administrando o país. Então você está eleito, você é alguma autoridade no nosso país. Então você pode ser o presidente, por exemplo, e aí, ou você pode ser um outro parlamentar eleito. Então busque colocar em prática leis, como por exemplo, traga leis que já foi praticada em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem já teve em algum momento da história, não sei se tem atualmente, em que tenha o auxílio do morador de rua. Então, para que serve o auxílio do morador de rua? É porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o auxílio, nós temos o Bolsa Família, que é para as pessoas que têm um endereço, que mora com alguém. Agora, quem mora na rua não mora com ninguém, não tem um endereço. Então, eles precisam de uma benefício social diferenciado. E aí foi criado nos Estados Unidos o auxílio ao morador de rua. Se você criar o auxílio ao morador de rua, tem pessoas que já estão na rua mesmo, já estão abandonados. E aí, se ele descobre que aqui no Brasil vai ser colocado, por exemplo, o auxílio ao morador de rua, já é um tapa a mais, uma força a mais, um estímulo que ele vai ter para se tornar um morador de rua e assim aumentar o número de dependentes do governo, que vai depender desse auxílio, o número de pessoas causando ali uma imagem, uma imagem que danifica, de certa forma, o nosso país para o turismo, para outras atividades, pois quanto mais tiver morador de rua, mais indica que aquele país é inseguro, é insuficiente, que não tem condições de vida, né? Que existe pobreza e aí ele se torna menos atrativo. Então, isso destrói a economia. Outra lei que você pode importar é o furto por necessidade, que é uma lei que existe
que existia, não sei se existe ainda nos Estados Unidos, onde as pessoas podem roubar até uma certa quantia que não é considerado roubo. O que mais para destruir a economia? Você pode causar a insegurança, pois com insegurança não se produz nada, não se tem economia, né? As pessoas se sentem inseguras, os empreendedores, os empresários, eles não têm a confiança para arriscar o seu capital e aí eles não vão produzir, eles vão fechar empresas, eles vão desempregar pessoas, vai aumentar o número de dependentes do governo e ali o país vai se tornar cada vez mais inseguro, a economia, as pessoas desempregadas, sem produção, a economia vai aos poucos diminuindo. Então, o que causa insegurança, por exemplo? Vamos criar leis que desarmem a população de bem, que dificulte para o armamentismo, que dificulte para as pessoas, aquelas pessoas que têm um patrimônio que precisa complementar ali a defesa do seu patrimônio, que precisa ajudar o Estado a defender, né, através de segurança particular, elas têm a dificuldade de fazer isso, para que assim aquela produção deles se dê de forma mais insegura. E aí, quanto mais insegurança, mais vai ser difícil do empreendedor empreender. Então, as pessoas, o cidadão de bem tem que estar desarmado, tem que existir o desarmamentismo, tem que estimular isso, promover palestras de pessoas falando que armar a população é ruim, tem que conscientizar a população nesse sentido que vai ajudar a destruir a economia. Porque assim, já que a população delinquente ela não é desarmada e a população de bem sendo desarmada, você está proibindo ali a, a defesa daquelas pessoas de bem. Você tem que criar leis como essa do auxílio-reclusão, e o auxílio-reclusão tem que ser maior o, do que o salário mínimo, porque assim vai estimular as pessoas, se ela já tem a tendência a se tornar alguém, alguém beneficiário desse auxílio-reclusão. E aí as pessoas vão ter o estímulo ali para praticar alguma coisa que torne elas inseridas no auxílio-reclusão. E aí, para chegar lá, as pessoas vão promover alguma ação que causa insegurança no país. Então, dificulte ao máximo a produção, aumente os impostos, né? Aumente impostos no país, porque aumente a burocracia. Seja a favor do sindicato que vai fazer cada vez mais greves nas portas das empresas. Seja a favor do aumento de encargos para as empresas têm que ter mais burocracia, mais dificuldade, por exemplo. Elas têm que aumentar ali o investimento para com o meio ambiente, para com todas as áreas, para com os trabalhadores. Então, os direitos trabalhistas têm que aumentar, né? E a carga tributária também tem que aumentar, a carga que as empresas têm que pagar. E aumentando o imposto, essas empresas elas não vão ficar com todo esse aumento, elas vão repassar nos produtos ou serviços. E aí, aqueles produtos ou serviços vão ficar mais caros, o salário do consumidor vai reduzir em comparação a esse aumento, o poder de compra vai diminuir e as pessoas vão passar cada vez mais a depender da ajuda do governo. E aí o governo vai conduzir essas pessoas e um país com mais pessoas, quanto mais pessoas dependendo do governo, mais ele é inseguro, porque para o setor privado, para o produtor, porque para o investidor, porque o investidor ele vai investir onde existe um mercado aquecido, consumidor capaz de absorver aquela produção. Se não tem um mercado consumidor, ele não vai arriscar produzir porque não vai ter para quem vender. Então, ele precisa, né, o mercado precisa ser enfraquecido, o mercado consumidor, para ajudar na insegurança, para quebrar a economia, né, para desestimular aqueles investidores, potenciais investidores.
Então, seja favorável, por exemplo, no setor rural, à invasão do movimento dos sem terra a propriedades rurais, porque isso vai causar insegurança. Aquelas pessoas vão pensar talvez em vender aquelas propriedades. Outras pessoas não vão querer comprar, porque comprar terras onde já foi invadida uma, duas, três vezes, eles não vão querer, e aí essas terras vão ficar baratas, ninguém vai querer, e aí o governo vai se apossar mais facilmente dessas terras. Então, também seja a favor do desencarceramento, né, de prisioneiros em massa, né? Liberte, porque assim vai causar mais insegurança. Seja a favor, quando tiver que votar, da legalização das drogas, da facilitação para a circulação de drogas. Tem que haver muitas descriminalização de muitas liberdades buscadas por minorias que alegam que estão tendo dificuldade, que são proibidos, por exemplo, proibido de portar drogas, proibido de viver do jeito delas. Pregue a ideia de que a polícia está sendo muito forte, de que ela deve ser mais suave, né? De que ela não pode ser tão desproporcional nas suas ações, porque o mundo precisa de mais paz e menos polícia. Então, você tem que caminhar nessa direção que vai destruir, né, a economia de um país. Tenha um comportamento onde o governo gasta mais do que o que arrecada, cada vez mais. Aumente o número de funcionários ao seu redor, né? Quando puder, se for o seu caso, escolha muitos ministérios, escolha muitas pessoas trabalhando à sua volta. Seja favorável à estatização das empresas e, e proteja as empresas estatais no seu controle. Seja contra a privatização, seja a favor da estatização, porque assim você vai ter muitas empresas para controlar, muitas empresas para você ofertar cargos para pessoas que você talvez conheça, e não, por exemplo, não permita também nenhuma obra que ajude a dar liberdade para a população, a dar condições de sobrevivência. Por exemplo, como o Rio São Francisco, a integração do São Francisco, ela pode dar liberdade para as pessoas no Nordeste. As pessoas podem passar a ter a água ali acessível e elas não precisam mais se deslocar para outras regiões. Então, elas podem passar a cultivar, a conduzir sua vida melhor com a água. Então, não permita o acesso à água, mas leve com mais dificuldade através do carro-pipa, porque assim elas têm mais insegurança para produzir, para conduzir sua vida, e a insegurança significa a quebra da economia.